SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindo ao Floripa em Foco com o SINT, que vai ao ar toda quarta-feira a partir das 2h30 da tarde. E nesta semana é com muito prazer que recebemos o coordenador estadual do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira. Bem-vindo, professor. Tudo tranquilo? Obrigado, Silvio. Boa tarde a todos que estão aí no Floripa em Foco. Isso, pegando fogo, né? Com certeza, o calor é muito grande, né, Silvio? Que onda de calor incrível, né? Histórica, né? Histórica no Brasil, né? São as mudanças que o ser humano vem fazendo, vem modificando a natureza e a gente também é sujeito dos resultados, né? Um calor infernal nesse hemisfério e o norte sofrendo com nevascas. Né? Nevasca e muita chuva nos Andes, né? Tá tudo desregulado, né? Tá meio atrapalhado o tempo aí. Acho que a gente tem que nos focar um pouco mais na questão ambiental para podermos também termos aí a questão que nós discutimos tanto, né, da sustentabilidade, a questão do meio ambiente. Eu acho que essa pauta vai ganhar cada vez mais espaço, né? Sem dúvida. Com certeza. E estamos aqui no início de fevereiro e estão retomando as aulas nas escolas estaduais. Todas elas já voltaram a ter aulas, professor? Não, algumas regiões voltaram dia 10, outras voltarão dia 13 e outras dia 17. Principalmente aqui, Brusque, Itajaí, Florianópolis, Criciúma, estarão aí trabalhando a partir do dia 17 com alunos, né? Os trabalhadores já voltaram para a escola. Uns voltaram dia 3 de fevereiro, outros dos professores, alguns voltaram dia 6, né? Já estão todos retornando. Os trabalhadores, praticamente todos já estão nas unidades escolares, com planejamento pedagógico nessa primeira semana, né? Sim. E ainda estamos no processo da escolha pública. Ontem mesmo tivemos escolha pública. Escolha pública? Das vagas que estavam ainda... Para os ACTs? Para os ACTs. Para os ACTs. Os ACTs. Os ingressantes já dia 5 tomaram posse, né, da segunda chamada do concurso público de 2012. Depois, anteriormente, nós já tivemos também a escolha de vagas da segunda chamada do processo seletivo e agora vai a escolha pública. Então, tem a primeira chamada do processo seletivo para a ACT, depois a segunda chamada, depois, aqui sobrar ainda, vai para a escolha pública. E isso até o dia 17, quando retornam as aulas, vai acontecer? Vai acontecer e vai acontecer também o processo da escolha pública durante o ano, né? Conforme for faltando professor, aí tem a escolha pública, né, que é das 13 às 18 horas em todas as GEREDs, e aí os professores vão estar escolhendo também para ocupar esse espaço onde ainda não tem professor ou porventura vem algum outro professor por atestado. E o fato de Criciúma, Itajaí, Florianópolis, essas cidades mais litorâneas, serem as últimas a retornar às aulas, é porque aqui no litoral a gente sofre mais com o calor? Também essa é uma discussão. Nós fizemos na semana retrasada, tivemos também na imprensa e divulgando através do nosso site, a questão do problemática da infraestrutura nas escolas, né, que se encontram. Então, aqui em Florianópolis, apesar do governo aladiar que está fazendo reformas em várias escolas, nós percebemos que tem várias escolas ainda paradas, né, com problemas ainda de infraestrutura, por exemplo, Laura Lima e outras escolas aqui da região, Palhoça, Ivo Silveira. Então, na Grande Florianópolis, nós temos várias escolas com vários problemas, e não só problema de estrutura, onde não tem ambiente adequado para os estudantes e trabalhadores, mas também nós estamos falando aí do ar-condicionado, né? Dos ventiladores, e com essa onda de calor, é uma questão de saúde, né? Colocar 35, 40 estudantes numa sala de aula, né? Questão de saúde pública. Saúde pública, pode ocorrer, né, uma virose e aí todos sofrer as consequências. Então, nesse sentido, foram tomadas medidas, a Secretaria de Educação tomou medidas para reiniciar um pouco mais tarde, né, quando tem a previsão de que vai melhorar essa situação, né, nesse final de semana, amenizar nesse final de semana. Mas, enfim, isso é algo para ser pensado, porque, na verdade, nós temos aí todo
o recesso escolar, onde o governo do estado deveria já ter feito essas reformas, né? E não é só nesse recesso, né? É no recesso dos anos anteriores também, que já vem há muitos anos dessas escolas sendo sucateadas e o governo não vem fazendo, né? Fez aí um pacto pela educação, não sei que pacto é esse, é onde está o dinheiro, né? Esse pacto, e as escolas continuam com problema. Mas não é só aqui, né? Joinville também, várias escolas que foram fechadas, várias escolas que estão em reforma, utilizando outros prédios, né? Não chegou a extremos de acidentes, cair teto de novo, forro, essas coisas? O único acidente que aconteceu agora, recentemente, no final de semana, foi um artefato explosivo que explodiu na escola Itapema, né, no Olegário Bernardes. Olha. Mas a Polícia Civil está investigando o que aconteceu. Ninguém sabe quem botou isso lá? Ninguém sabe o que aconteceu. A divulgação é que teve lá uns danos, apenas danos materiais, né? E aí em Itapema isso? Itapema. Mas a polícia está investigando, né, para ver se foi algum vândalo, assalto, o que aconteceu, para poder resolver, esclarecer esse fato. Mas assim, de outros fatos não tivemos nenhum. Felizmente. Mas temos problemas aí com a estrutura, né? Vamos ver nesse ano eleitoral, né, ver se o governo do estado não fique só na promessa também, né, como nos outros anos, de continuar só prometendo que vai recuperar. Nós precisamos de mais escolas de ensino médio, né, Silvio? As filas que ocorreram aí nesse início de ano, né? Está faltando vaga? Principalmente no norte da ilha, né? Tá aqui na Palhoça, São José, a gente viu, presenciou e acompanhou os pais, né, desde o domingo, né, na fila para outro dia de manhã. Faltaram vagas? Faltar. É uma questão um pouco cultural também de ficar na fila e tal, mas na verdade o que ocorre é o seguinte: nós vemos que as escolas de ensino médio, elas não houve um crescimento, né? O governo do estado não apresentou nenhuma construção nova, de escola nova, né? E os números de habitantes vai crescendo, né? A gente sabe, principalmente no litoral, né? Onde concentra a maior população catarinense. Então, não houve. Houve sim, fechamento de escola, como já disse, exemplo de Joinville, que várias escolas fechadas. Então, o Sint também vem cobrando isso, não só o Sint, mas o próprio Tribunal de Contas do Estado, através dos seus pareceres técnicos, vem cobrando o governo do Estado, a Secretaria de Educação, para que faça investimento. A Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, mas o governo do Estado tem a maioria na Assembleia, né? A gente sabe disso. Está aí na base do governo com vários partidos e tentando fazer a sua reeleição. Mas eu quero dizer aqui bem claramente, né, que um governo que não cumpre a lei, como ele não cumpre a lei do piso, como não cumpre várias outras leis no Estado, né, tem que repensar se nós vamos reeleger o governo. Merece a reeleição o governo desse. As campanhas já estão rolando, né? Já estão rolando, então a gente tem que repensar nisso também. Dá para pensar. Professor Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sindicato dos Professores Estaduais Catarinenses. E todo início de ano é a mesma discussão em cima do piso do magistério, né? Que esse ano já está em R$ 1.697,32. R$ 1.697,32. É o piso, né, Silvio? O piso nacional, ele teve um reajuste de 8,32%, conforme a portaria do MEC. Quando? Em janeiro? Não, no final de dezembro, né? No início de dezembro. Final de dezembro e início de janeiro. Nós somos contrários a esse percentual, porque se falava em 22%? Se falava em 15%, na verdade, 15%. Né? 15% a 19%. Como aconteceu também em 2012. Anunciado 21%, o MEC fez a portaria de 7,97%. Ou seja, rebaixou, subvalorizou o percentual de reajuste do custo aluno do ensino fundamental urbano, que é esse o mecanismo de reajuste do nosso piso. Quando o MEC subvalorizou esse percentual, ele deu um reajuste muito pequeno, né? E em Santa Catarina, como o governo do estado, além de ser pequeno, ele não aplica esse percentual na carreira, né? Ele aplica apenas para o início de carreira. Então, o beneficiado mesmo, a princípio, em janeiro, que receberam 8,32% de reajuste, estava em torno de 20 mil trabalhadores, sendo esses, na maioria, aposentados. 20 mil. E o total de trabalhadores? O total de trabalhos, eles são 69 mil ano passado, mais ou menos, né? 69, 22 mil tiveram. 20 mil. Porque 20 mil. Aí eu estou contando com todos, né? Os aposentados também.
Ativo mesmo, entre ACTs, contratos temporários e efetivos, vamos trabalhar esse ano em torno aí dos 38 a 40 mil trabalhadores, sendo que ano passado nós tivemos 22 mil contratos temporários e 20 mil efetivos. Caramba! É que, na verdade, a gente subestima também a questão dos contratos temporários, porque são contratos. Então, um trabalhador, por exemplo, no ano ele pode ter 2 ou 3 contratos, porque ele trabalha 3 meses numa licença de um professor, depois ele substitui outro. Então, ele trabalha 2 contratos, né? Sim. Mas trabalhadores, acredito que em torno de 18 mil trabalhadores tiveram temporários na rede o ano passado, e esse ano também não vai ficar menos, porque as turmas continuam, inclusive aumentaram, né, o número de alunos. O governo anunciou que tinha ano passado 538 mil alunos, aí a gente já percebeu esse ano que ele também anunciou um outro número, né, de 580 mil. A gente vai aí ao longo do tempo secar qual é o número real de... Meio milhão de alunos? Meio milhão de alunos, e distribuídas exatamente, pelo que consta os dados, 1.111 escolas estaduais em Santa Catarina. 1.111, é pouca escola. 1.111 escolas estaduais. E isso porque algumas escolas foram municipalizadas, né, no ensino fundamental, e o Estado está, com a maioria, responsabilidade principalmente do ensino médio. E é sobre isso que a gente estava discutindo, sobre as filas, né? As filas se dão principalmente no ensino médio. No norte da ilha, por exemplo, tem regiões que você não vai ser atendido. Não existe como o estudante catarinense do ensino médio ser atendido na sua própria comunidade. Vai ter que estudar em outro bairro. Vai ter que estudar em outro bairro. E aí tem a questão do transporte, do deslocamento. Que, óbvio, a Secretaria de Educação tem que garantir, o Estado tem que garantir o transporte também, né? Tem que garantir a matrícula e o transporte. E, infelizmente, nós trabalhamos para que os próprios estudantes estejam no seu próprio bairro, né? Então, é nesse sentido. Não só no norte da ilha, né, mas também na Palhoça, na região metropolitana. E no interior do estado a situação não deve ser diferente. Não deve ser diferente, não. Tem algumas situações que estão mais tranquilas, né? Por causa do êxodo também, né? Todo mundo vindo para o exatamente, mas principalmente nas cidades mais populosas tem grandes problemas. Joinville também é um outro grande problemático. E por que só 20%, só 20 mil professores e exatamente mais os aposentados foram beneficiados com o aumento? Porque esses, como o governo paga o piso apenas em início de carreira, esses ganhavam menos que R$ 1.697,32. Então, quem ganha menos de R$ 1.697,32 tiveram reajuste de 8,32% em janeiro. Aqueles que ganham mais, que são os graduados, que já têm mais de 5 anos de serviço efetivo no Estado, e que têm o curso de especialização, mestrado ou doutorado, esses ganham mais. E aí o governo nos chamou no dia 29, né, de janeiro, para fazer uma proposta para os trabalhadores, de oferecer 8,5% para esses trabalhadores, né, divididos em três parcelas, da qual ele adotou esse parcelamento. Porque, a princípio, ele tinha apresentado para nós 4 propostas. Pagar 8,5 em outubro, pagar 4,25 em junho e 4,24 em dezembro desse ano. Terceira proposta, 2,5 agora em março, 2,5 em agosto e 3,5 em dezembro. E a quarta e última proposta, 2% em janeiro, 2% em agosto e 4,5% em dezembro. Justamente a quarta proposta que ele adotou. As propostas são todas iguais? Todas iguais. Nós dissemos para o secretário, olha, nós não temos acordo nessa proposta, porque a Lei 11.738, ela prevê o reajuste do piso nacional salarial para janeiro. Então, é em janeiro que todos os trabalhadores do Não tem nada que parcelar. Não tem nada que parcelar e tem que pagar o percentual do reajuste do piso na carreira. Né? Então, diferente. Ele vai pagar linear aí essa questão, e foi bem claro. Eu falei, seu secretário, os 8,5% parcelado da forma que o Estado quer nos pagar, não serão 8,5%. Porque a inflação já vai estar corroído, vai corroer esses 8,5% quando chegar em dezembro. E nem vai ser esse governo atual que vai pagar. É o próximo governo, praticamente, que vai arcar com os outros 4,5%. E sem contar, Silvio, não tem retroatividade. Então, os 2% de agosto não é retroativo a janeiro, e os 4,5% de dezembro não é retroativo a janeiro. Ah, não soma um no outro? Não são retroativos, né? Dali de dezembro para lá, de agosto para lá e janeiro. Então, e ele precisa de um projeto de lei ainda para poder ser autorizado a pagar. Essa questão, até hoje, não foi ainda para a Assembleia Legislativa. Nós já tivemos contato com a LESC, não entrou nenhum projeto do governo lá. Né?
Mas isso não é um piso nacional, não é uma lei nacional? É uma lei nacional. O Estado vai mudar? Porém que o Estado ele entende que ele paga o piso no início de carreira. Só no início, tem que pagar. E nós temos uma ação judicial, né, que várias ações judiciais que estão aí tramitando, e ainda não tivemos um resultado positivo delas. Porque, primeiro que é uma questão também de isonomia, né, Silvio? Você trabalha na mesma escola com um profissional que teve 8,32% de reajuste, né, em janeiro, e você vai ter os seus 8,5% no final de dezembro. Então, quer dizer, é tratar duas profissionais de forma diferenciada, então não tem isonomia, correto? Segundo, o governo do estado, quando ele achatou a tabela, ele compactou a tabela, ele privilegiou quem ganha menos. E aí quem ganha menos são os que não têm graduação, principalmente os temporários, que não têm graduação, ou aqueles que estão em início de carreira. Aqueles que estão aí há 10, 15, 20 anos na carreira, foram os mais prejudicados porque não tiveram o mesmo reajuste. Então, para nós, isso não é justo, nós queremos a descompactação da tabela salarial, né, e queremos o piso na carreira. Ele não fala de descompactação em 2014, né? Ele disse que não quer discutir isso por enquanto, porque ele está preocupado com essa questão do reajuste aí. Nós estamos mobilizando a categoria, temos agora, no final de semana, já a reunião do Conselho Deliberativo, 13 e 14, para podermos discutir essa proposta do governo. Provavelmente vamos ter assembleias regionais e depois uma assembleia estadual, né? Mobilizar a categoria. E, como nós dissemos, o governo está nos dando outra oportunidade, outra chance. O governo está empurrando a categoria para a greve. Está empurrando? Está empurrando. A única alternativa que ele nos dá é parar o Estado para poder as nossas reivindicações serem aceitas, né? Serem discutidas. Sobre essa possibilidade de greve no magistério, a gente conversa daqui a pouco com o coordenador estadual do Sint, o professor Luiz Carlos Vieira, depois de um breve intervalo aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco do Sint com o professor Luiz Carlos Vieira, o coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que estava nos contando aí da problemática, né? No primeiro bloco estava nos contando do problema com o reajuste do piso nacional do magistério, que hoje está em R$ 1.697,37, que deve ser aplicado em janeiro. Mas, no último dia 29 de janeiro, houve uma reunião entre o representante dos trabalhadores, que é o Sint, e a Secretaria de Estado da Educação, onde propuseram parcelar esse aumento de 8,5% que deveria ser dado em janeiro, parcelar em 4 parcelas e nem são cumulativas. Quer dizer, só no aplicar, a inflação já vai comer um tanto
desse reajuste. E só para esclarecer, Silvio, o secretário apresentou as propostas para nós dissemos, nenhuma dessas propostas não serve. Já de cara... Não serve, porque nós queremos o mesmo tratamento de todos os trabalhadores. Que o reajuste seja em janeiro para todos. Então, nenhuma dessas propostas serve. Só ao sair dali, ele já anunciou na imprensa que a quarta proposta seria enviada para a Assembleia Legislativa. Ele já se outorgou. Nós falamos, é problema do governo isso, né? Não é nosso. E ele vai ter que passar na Assembleia de qualquer forma, mas não chegou lá ainda também. Não chegou, e aí vai ter que ser em regime de urgência, né, para que ele também possa fazer o pagamento quanto antes. Certo. E neste 13 e 14, o professor estava dizendo, 13 e 14 de fevereiro, estamos em fevereiro, vai haver uma reunião da coordenação do Sint para já encaminhar uma série de assembleias que vão avaliar essa proposta e que encaminhamento vai ser tomado? Exatamente, e também discutir, Silvio, quais são as pautas, né, mais emergentes nossas. Né? Nós temos aí a questão da descompaquetação, que já vem trabalhando há vários anos, né, a questão de 1/3 de hora de atividade, né? Tem a questão da progressão, que esse ano tem progressão, e aí tem a questão das faltas, das mobilizações anteriores, que o governo também disse que não quer discutir. Né? E foram descontadas. Ele não deixou nem repor essas aulas. Né? Então, não deixou repor, não autorizou a reposição, então nós tivemos um problema. Mas, enfim, o Conselho Deliberativo, com mais de 100 representantes de todo o Estado, vão estar discutindo isso e fazendo o calendário. Né? Já tem uma greve nacional que o sindicato, o Sint, também já está trabalhando com ela, que nacional já foi deliberada no Congresso da CNTE, dia 17, 18 e 19 de março. 3 dias. 3 dias de greve nacional, que é uma pauta nacional, mas assim tem tudo a ver também com Santa Catarina, né? Porque o que nós pedimos nessa pauta, nessa greve nacional? Que os royalties do petróleo sejam investidos na valorização dos trabalhadores da educação, porque a reclamação de que os governadores e prefeitos têm é que não tem dinheiro para pagar o piso na carreira, né? Pela implantação de 1/3 da hora de atividade na jornada, né? Na jornada em todos os estados e municípios. Queremos 10% do PIB na educação. Como já está sendo falado. Como já está sendo falado, e outra discussão também é a aprovação do Plano Nacional de Educação, que já faz 4 anos que deu entrada no Congresso Nacional e até agora não foi aprovado ainda. Né? Já estamos aí com outro CONAI nacional, que foi inclusive cancelado, era para ser agora em fevereiro, foi cancelado, foi modificado, foi para novembro. Nossa, né? De fevereiro para novembro. Para novembro, porque justamente não foi aprovado o anterior, né? As propostas da discussão do CONAI 2010. Né? CONAI é Conselho Nacional de Conferência Nacional de Educação. Que tirou as linhas do Plano Nacional de Educação, né? Que elaborou as propostas para o Plano Nacional de Educação que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Há 4 anos. Há 4 anos, apesar daquilo que a gente discutiu no CONAI em 2010, muitas modificações foram feitas pelos parlamentares, tanto pelo Senado quanto pela Câmara de Deputados, né? Que tem algumas falas que vêm no sentido de que não sei se vale a pena ainda ser aprovada aquelas propostas que estão lá, né? De todos os remendos que fizeram, né? Ficou defasado. Ficou defasado. Então a gente precisa retomar isso, porque outra conferência já aconteceu nos estados, nos municípios, nas macro-regiões e nos estados, e agora aconteceria a Conferência Nacional em Brasília. Mas ela foi justamente adiada pela questão para não interferir na votação e nas propostas desse que ainda não foi votado. E ela só Mas estamos aí, né? A greve nacional, nós aderimos a essa greve nacional, vamos fazer a paralisação, fazer a mobilização em Santa Catarina. Caso o governo do estado também não acene com uma proposta que a categoria vê como vantajosa, né? A gente está trabalhando no sentido de consultar agora a categoria se vamos para a greve também. Daí talvez tenhamos uma greve nacional junto com a estadual, por prazo indeterminado. E essa greve nacional, convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação para 17, 18 e 19 de março, tem que pauta de reivindicação? Essas pautas. O CONAI... A questão da aprovação do Plano Nacional de Educação, né, o 10% do PIB, implantação do piso na carreira e implantação de 1/3 da hora de atividade na jornada para todos os trabalhadores e também a questão dos royalties do petróleo para ser... na valorização dos trabalhadores da educação.
Muito bem. Então, e essas assembleias regionais aqui no estado e a assembleia estadual já tem data ou vai ser definida nesse 13 e 14? Provavelmente. Mas não vai demorar muito não assim. Não vai sim, porque nós temos aí a greve nacional, né? Então ela vai ficar entre as assembleias, provavelmente, né, seria mais... Então temos menos de um mês até a greve da ciência. Nesse período aí, desse um mês, que vai acontecer as assembleias regionais e também vai acontecer a assembleia estadual. Né? Porque para a gente já casar todas as questões e também lembrar que esse ano é um ano curto, né? Nós temos Copa do Mundo, nós temos eleições. Sim, E aí tem toda essa discussão. Ou nós temos que trabalhar, o governo tem que trabalhar e a nossa categoria também tem que repensar nisso para a gente poder trabalhar de uma forma mais objetiva para poder alcançar os objetivos que nós queremos, que é, né, a nossa valorização e que o governo nos pague aquilo que nos deve, né? Aquilo que realmente é justo. E vai ser complicado com Copa, eleições, fazer uma mobilização da categoria ou da sociedade, vai ser um tanto complicado, porque o foco vai estar na diversão. Vai estar disperso. Nós vamos trabalhar bem, né? E a categoria está bastante mobilizada já nesse início de ano. Nós tivemos aí já, né, a presença em várias escolas, em várias regiões, para buscar justamente essa discussão com a nossa categoria. Está bastante atenta às reivindicações, né, que vem sofrendo há vários anos aí. Conversamos com o coordenador estadual do CINT, o professor Luiz Carlos Vieira, que nos falou aí, né, da proposta do governo do estado de aplicar parceladamente, uma coisa inédita, né, parcelar o reajuste do piso nacional do magistério, que deve ser aplicado em janeiro. Ele quer aplicar em 2% em janeiro, 2% em agosto e 4,5% em dezembro, para perfazer aí os 8,5%. E nem de forma acumulativa, né, vai ser com a inflação comendo mesmo. Vai haver uma reunião do Conselho Deliberativo do CINT, 100 participantes, disse o professor. Mais ou menos, mais de 100. De todas as regiões do estado, né, são eleitos. Para montar o calendário das assembleias regionais e da estadual, para avaliar essa proposta, essa situação, e também já preparar para a greve nacional, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que vai de 17 a 19 agora de março. Esperamos o professor na próxima semana para ver os resultados aí desse encontro dos 100 deliberativos. Faltou mandar algum abraço, referendar alguma informação? Eu vou agradecer o espaço, né, mais uma vez, e convidar todos, desejar um bom ano a todos, né, e boas lutas e boas vitórias para nós nesse ano de 2014 aí. Que é o nosso primeiro ao vivo, né, depois do recesso, volta às aulas e tudo mais. Obrigado a você pela audiência. Assista a reapresentação daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. CINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.cint-sc.org.br.